A paz do Senhor, sou o pastor Waterloo da Assembleia de Deus, Ministério de Cumbica, nosso presidente, pastor José Messias, né? E hoje mais uma oportunidade de estar falando um pouco, testemunhando um pouco da grandeza de Deus para a minha vida. E hoje eu vou citar alguns versículos do livro de 2 Reis, capítulo 20, e o versículo 3, né, quando o rei Ezequias recebeu notícia pelo profeta Isaías que iria morrer. E então, diz assim o versículo 3 do capítulo 20 de 2 Reis: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti, verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. No dia 25 de março de 2000, eu fiz 13 anos de casado. E minha esposa me ofereceu uma telemensagem. O fundo musical era a música do Ghost. Só que durante a telemensagem eu ouvi por 3 vezes o Senhor falando comigo. E a voz falava dessa maneira que você está me ouvindo. Falava: você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Muito bom quando nós estamos em oração, meditando na palavra e conseguimos discernir o que é realmente a presença do Senhor em nossas vidas e a palavra de Deus, a voz dele falando conosco. Aquela voz não me deu pânico, não me deu temor, não me deu nada. Simplesmente meu semblante caiu em saber que eu iria deixar a minha família. Ao término, a minha esposa perguntou o que havia ocorrido e eu perguntei a ela se ela não tinha ouvido a voz que falou por 3 vezes falando que eu iria morrer. Ela falou que não. Aí eu falei para ela: Deus falou comigo que eu irei morrer. Era o sábado, 25 de março de 2000. No domingo, dia 26 de março, logo cedo pela manhã, um rapaz veio ao meu encontro e falou que teve um sonho. E esse sonho, ele viu um avião caindo na minha casa e que via minha esposa e meus filhos chorando, mas não me via. E na mesma hora, aquele mesmo instante, Deus tornou a falar comigo que eu iria morrer. E ele repetiu a mesma pergunta por 3 vezes. E por 3 vezes o Senhor falou comigo que eu iria morrer. E ele queria saber o que era. E eu bati nas costas dele, dei um tapinha nas costas e falei para ele: olha, eu sei o que é. Você não precisa saber. Vim para a minha casa. Eu cheguei em casa, outro colega meu de serviço, o Edmilson, né? Ele chegou à minha residência, parou o carro em frente à minha residência e falou: olha, Edmilson, que bom te ver, tanto tempo sem ver você. E ele falou, né: olha, eu só vim aqui trazer um recado que outro colega nosso teve, que a gente conhece ele por Baleiro. Ele teve um sonho, vai ter um assalto e você vai morrer. Eu falei: eu já sei. Ele: como você sabe? Eu falei: eu já sei, porque Deus já falou comigo. E eu pedi para que ele entrasse em minha casa e tomássemos nosso último café. Durante o café eu fui falando tudo o que Deus havia falado no dia anterior, que era o sábado. Esse dia 26 de março já era o domingo. Um dia, depois que ele se ausentou, foi embora, me despedi, chamei minha esposa e meus filhos ao quarto e lá conversei com eles, me despedi, sabendo que aquele era o último dia que eu estaria com eles em vida, né? Mas Deus me fez lembrar dessa passagem de 2 Reis e do rei Ezequias. E quando eu falei para ela: olha, Deus deu 15 anos de vida para o rei Ezequias. Peguei um caderno, comecei a anotar tudo. Olha, esse você paga, esse você espera, essa é a senha do banco, né? Quando chegar a notícia que eu estou morto, você pode ligar para o sindicato e o sindicato tem um convênio com a funerária que vai fazer meu velório e sepultamento. Aquilo para o ouvido dos meus filhos era como uma tortura. Comecei a chorar porque me deu tristeza aquele instante de ver a minha família, imaginar que aquela seria a minha despedida. Dobramos os joelhos e pedimos ao Senhor, clamamos, né, para que o Senhor nos ouvisse naquele instante. E assim como ele fez com o rei Ezequias, mandando o profeta Isaías retornar e falar para ele que daria mais 15 anos de vida, eu pedi ao Senhor: não importa, Senhor, que seja mais 1, mais 2, mais 10, mais 15, né? Não importa. O importante é que eu, pastor Waterloo, estarei contigo e não abandonarei a minha fé. Para a glória e honra do nome do Senhor. No domingo, na segunda-feira,
fui trabalhar. Estava trabalhando na Prefeitura Regional de Itaquera. Na época era a entrega de vale transporte. Estava eu mais 2 colegas, uniformizados e armados. Era a ordem de serviço. De repente, 3 rapazes com arma em punho apareceram e nos renderam. É assalto, quem reagir morre. Um tirou a arma de um colega e o outro foi tirar a arma do outro colega, o que enganchou. Quando enganchou com o zarelho da arma, eu puxei a minha arma e tentei dar voz de prisão, mas apareceram mais 7 indivíduos fortemente armados, um com metralhadora, e falava: mata ele é policial. Ele reagiu. Apontei minha arma para a cabeça de um e ele também para a minha cabeça. Foram momentos muito rápido mesmo. Mas aí, nesse instante, eu pensei: Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que agir? Como? Mas eu olhei para o lado e vi que havia mais 10 reféns sobre a parede. Me deu tristeza, mas eu tinha confiança no Senhor. Entreguei minha arma para ele, porque aos olhos de um dos colegas ele gritava, olhando para mim: entrega a arma, pelo amor de Deus. Recebi 2 coronhadas na minha fronte, e o sangue ele não escorria, ele jorrava. Me deu tontura, porque meu uniforme foi lavado pelo meu sangue. Agachei e coloquei a mão na minha fronte com a intenção de estancar o sangue. Momento em que o rapaz veio sobre a minha cabeça e o que estava com a metralhadora gritava: mata ele, porque ele é policial, ele tem que morrer. E quando ele foi puxar o gatilho, eu levantei a mão esquerda e falei: Senhor, com toda certeza, se for a tua vontade, recebe o meu espírito, porque eu já estou pronto, mas eles não. O dedo do rapaz não envergava, até que outro veio, puxou ele e colocou a pistola na minha cabeça. E quando ele foi puxar para atirar sobre a minha cabeça, e todos gritando: mata, mata ele, porque ele é policial, ele reagiu, tem que morrer. Eu comecei a orar o Salmo 91 e clamava com convicção: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E a oração foi longa. E o dedo dele também não envergava de forma alguma, até que o celular de um deles tocou e um deles gritou: já era, já deu, vamos, vamos. E saíram correndo do local. Fui levado à enfermaria da própria prefeitura regional. A enfermeira falou: não dá para atender aqui, ele está morrendo, tem que levar para o hospital. Me levaram ao Hospital Planalto. Quando chegou lá, devido à minha situação, com o uniforme lavado de sangue, alguém gritou: policial baleado. Foram médicos de todas as enfermarias, saíram correndo, enfermeiros, me colocaram sobre uma maca e me levaram para a sutura. Quando chegou lá, os médicos perguntavam: onde foi o tiro? Onde foi o tiro? E eu falei que não houve tiro, houve apenas coronhadas na minha fronte. E o médico suturando, e começou as lágrimas caírem dos olhos dele e dos demais que estavam naquele local. E ele perguntou: você é crente? Eu, graças a Deus. Um milagre aconteceu na sua vida, porque não precisava de tiro. A perfuração que foi feita e o local da sua fronte era para você estar morto. Deus seja louvado. E no versículo 4 diz: sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, no versículo 5: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus havia escutado a minha lágrima, o meu clamor, da minha esposa e dos meus filhos. E havia 2 senhoras na prefeitura debatendo uma com a outra, e uma gritava: fala aí, irmão, a arma do homem falha, de Deus não. Eu falei: não, a arma de Deus nunca falha, em momento algum. E a outra senhora perguntou: o que o Senhor falou? E eu citei para vocês, relatei para vocês, eu repeti para ela. Ela falou: eu sou católica. Minha Bíblia está aberta no Salmo 91. Eu conheço Salmo 91, você estava falando em outro idioma. Senhora, eu estava falando português muito bem claro. Ela: não. Aqueles homens ficaram todos apavorados em ver o idioma que o senhor estava falando. Que idioma era aquele? Novamente eu repeti que era o português. E ela teimou comigo, falando que não era o português. Deus seja louvado. Um mês após esse ocorrido, me veio a notícia que o rapaz que me deu as coronhadas na fronte, ele havia morrido num parque São Jorge, nas imediações de lá, com um tiro na fronte, o mesmo local que ele me atingiu, porque Deus cuida dos seus.